O tema deste dia é o poder libertador da justificação pela graça. E o versículo tema está em Tito, capítulo 3. Deixa eu ir lá porque eu só coloquei o versículo 7, mas eu quero acompanhar com você desde o versículo 4 até o versículo 7, que diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, justificados pela graça, nos tornemos o quê? Seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Que esta palavra penetre os corações. Feche os seus olhos. Deus amado e bendito, obrigado, Senhor, por esta obra maravilhosa que o Senhor fez nas nossas vidas. Obrigado por ter nos escolhido. Obrigado por esta santa vocação. E aqui estamos uma vez mais na tua casa, para edificarmos bem a nossa vida. Aqui estamos para aprender a tua palavra, porque só ela gera vida, só ela gera vida para a eternidade. Por isso, Deus, que esta mensagem seja ministrada com ousadia e intrepidez, e que tudo aquilo que venhamos a aprender, possamos fixar, possamos introspectar, possamos guardar no nosso coração, para praticarmos diariamente em nossas vidas. Assim nós oramos, e como Igreja de Cristo, dizemos amém, e amém, e amém. Muito obrigado, Bispo Kim Lins, profeta dos teclados. Eleitos de Deus, amados do Senhor, nós estamos vivendo um mês dedicado ao estudo das doutrinas da graça de Deus. Nós temos ouvido o nosso apóstolo falar que durante esses próximos 3 meses, a começar deste mês, nós estaremos mergulhando em águas profundas da graça de Deus, porque nós entendemos no nosso ministério que a graça, a doutrina da graça de Deus, são as bases que fundamentam a nossa fé. Mas hoje nós refletiremos sobre a justificação pela graça de Deus. É o tema que nós estamos desenvolvendo nesta manhã, porque olha, há verdades na palavra de Deus que não apenas esclarecem a nossa mente, mas também fortalecem, geram estabilidade ao nosso coração. Veja que muitos vivem dominados por sentimentos como a ansiedade, por uma constante sensação de culpa, de insuficiência, e acabam por não desfrutar plenamente da vida espiritual por falta de conhecimento, por falta de entendimento, e assim deixam de experimentar os benefícios da cruz
de Cristo. Benefícios esses que nos foram concedidos gratuitamente. Então isso se reflete na vida diária, pasmem amados, de muitos cristãos. São cristãos que caminham na fé, mas sem segurança. São cristãos que servem a Deus, mas sem prazer interior. Há pessoas que sofrem por não compreenderem o significado da obra redentora e justificadora de Cristo. Acabam presas a conceitos e práticas humanas e, como consequência, elas vivem aquém daquilo que Deus tem para as suas vidas. Elas vivem confusas, elas vivem sem alcançar a maturidade espiritual, que somente por intermédio das sãs doutrinas você adquire. Então veja que sem maturidade espiritual não tem como dar frutos de regeneração e de transformação. Frutos que nascem quando a graça de Deus ela é verdadeiramente recebida e entendida por cada um de nós. Então, o cristão que vive superficialmente, ele não consegue adquirir este conhecimento, esta maturidade espiritual. Mas o meu desejo, igreja, é que por meio do estudo da palavra, cada pessoa, cada ovelha, cada cristão que tiver acesso a estes ensinamentos, alcance esta plenitude de vida cristã, uma vida com firmeza, que possa compreender totalmente o amor, a misericórdia de Deus, e é claro, possa tomar posse também daquilo que lhes pertence como herança. Afinal, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos e herdeiros de Deus, e é isso que nós estamos aqui. Este é o meu desejo para com cada um de vocês. Por isso o conselho que eu dou a vocês é que não leiam a Bíblia apenas por hábito, mas leiam a Bíblia pelo Espírito Santo, ou seja, analise com cuidado, com dedicação, com empenho, cada palavra, para que você possa compreender, para que você possa guardar no seu coração essas palavras que são vida. Amém? Então, feitas essas considerações iniciais, vamos então à primeira parte do nosso estudo. Veja que o tema é o poder libertador da justificação pela graça de Deus. Vamos compreender a justificação e os seus aspectos, pois isso é base, é o alicerce da nossa vida cristã. Veja que a manifestação da graça para a salvação, ela só foi possível por causa da justificação. Nós só somos salvos, nós só temos direito à vida eterna, porque nós fomos alcançados pela justificação. Porque a graça de Deus se manifestou na nossa vida. Então, o primeiro ponto é a compreensão da justificação. Justificação, do grego,
Temos lá dikaio, que significa declarado justo. Vire para o seu irmão e declare isso: nós fomos declarados justos diante de Deus. Então veja que, em outras palavras, justificação é o veredito de Deus sobre quem crê em Cristo Jesus. Quantos aqui creem em Cristo Jesus? Então veja que a justificação é o veredito, é a certeza na sua vida. É como se Deus dissesse: você está absolvido, a culpa foi retirada, você foi declarado justo por causa de Cristo. Mas sempre foi assim? Não, claro que não. Veja que na lei era necessário que fosse oferecido sacrifícios para o perdão de pecados, ou seja, para a justificação diante de Deus. Anualmente, uma vez por ano, o sumo sacerdote chegava lá no Santo dos Santos, e aí ele pegava um novilho, ele sacrificava, ele aspergia com os dedos 7 vezes sobre o propiciatório. Propiciatório era a tampa da Arca da Aliança. Existiam 2 querubins que ligavam as suas asas, as pontas das asas, sobre esse propiciatório. E veja que o sumo sacerdote, primeiro ele imolava o novilho para aspergir, para que através daquela atitude ele fosse purificado, ele e a sua família. Depois ele pegava um bode e imolava o bode para expiação do pecado do povo de Deus, e fazia da mesma forma, pegava lá, tirava o sangue e aspergia com os dedos. E você vê que lá em Levítico 16, 14 a 16, você vai poder prestar mais atenção. Mas eram esses rituais que se repetiam anualmente. Para quê? Para que a justiça, a justificação fosse estabelecida ao povo de Deus. Eles pecavam, e no ano seguinte, repetidas vezes, ano após ano, isso acontecia. Então veja que era algo que se repetia. Mas na graça de Deus, diz a palavra, que nós fomos justificados eternamente, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Então veja que, enquanto no antigo pacto, que era no pacto mosaico, Deus exigia que ano após ano, era feito esses sacrifícios, porque eram animais, e aquilo só aplacava temporariamente a ira de Deus, porque o sangue de animais não era justo o suficiente para impedir o pecado passado, presente e futuro. Por isso tinha que ser repetido anualmente. Na graça de Deus, pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, nós fomos justificados eternamente. Você gostaria de aplaudir ao Senhor? Aplauda. Então veja que no novo pacto, Jesus Cristo não veio ajudar o ser humano a cumprir a lei. Ele não veio ajudar a você, a mim, a nós a cumprirmos ordenanças da lei mosaica, não. Ele veio cumprir o que a lei nunca conseguiu produzir em nós. Através de Cristo, nós recebemos a justiça perfeita diante de Deus. Então veja que através de Cristo, que era perfeito, Ele se ofereceu como justiça no seu lugar.
e uma justiça perfeita ao ponto de não precisar de nenhum só mais outro sacrifício. Mas bispo, não preciso sacrificar para alcançar a salvação ou a justificação diante de Deus. Não, a palavra é clara: por um único sacrifício fomos aperfeiçoados para sempre. Então eu não tenho que sacrificar o meu corpo, eu não tenho que sacrificar com obras mortas, eu não tenho que, pagar penitências, eu não tenho que fazer nada daquilo que consistia a lei mosaica. O que Deus espera de mim é uma vida em santidade que confirme aquilo que a justificação fez na minha vida. Então, em Romanos 10,4, veja o que diz: porque o fim da lei é o quê? É Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quantos aqui creem em Jesus Cristo? Se você crê em Jesus Cristo, significa que a lei não tem domínio sobre você, porque por Cristo você já se tornou justo. Mas veja que a seguir, Paulo explica com clareza que essa justiça não vem de obras, mas da fé em Cristo, e que nós somos justificados gratuitamente pela graça. Não querendo ser redundante, porque graça é favor imerecido, mas o fato é que nós fomos justificados gratuitamente. Veja o que diz em Romanos 3,21, mas agora, sem lei, veja, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Próximo, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então a fé não está nas nossas obras, a fé não está no pastor, a fé não está em nenhum instrumento, em nada visível, palpável, mas única e exclusivamente em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, mais uma vez quem crê diga amém, porque não há distinção, ou seja, não importa se é judeu, se é gentio. Próximo, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Você se tornou justo diante de Deus de graça. E diz mais: por sua graça, mediante a redenção, ou seja, o resgate, a salvação que há em Cristo Jesus. 25, a quem Deus propôs no seu sangue, através do sangue derramado na cruz do Calvário, como propiciação, ou seja, ação para tornar propício, favorável. A tampa do propiciatório tinha este significado: quando o sangue era aspergido, aquilo significava que Deus estava tornando propício e favorável o sacrifício. Então Cristo fez isso tudo, foi a propiciação através do seu sangue, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Versículo 26 diz: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em quem? Jesus. Você está compreendendo a obra perfeita que Cristo fez na sua vida? Então, igreja, na cruz, Jesus tomou o nosso lugar. A culpa que era nossa
foi colocada sobre ele. Jesus foi quem pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Assim fomos perdoados, mas não porque Deus fingiu que o pecado não existia, não. Nós fomos perdoados porque a justiça de Cristo foi satisfeita diante de Deus. Era perfeita. O sacrifício de Cristo era perfeito. O derramamento do sangue de Cristo representa esta propiciação. A ira justa, a ira de Deus contra o pecado, ela foi tratada. A barreira que nos separava de Deus foi removida. A palavra diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. Hoje nós temos acesso a Deus por causa dessa justificação. Então, em Hebreus 9:11, Paulo diz assim: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Próximo versículo 12 diz: não por meio de sangue de bodes, de bezerros, lembra que eu falei no início, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Amados, eterna redenção, eterno resgate, eterna salvação. E no versículo 15 diz: por isso mesmo, Ele, Cristo, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, veja que a primeira aliança era falha, ela apontava defeitos, ela não dava justificação eterna, ela não resgatava totalmente a pessoa, porque se ela infringisse uma lei daqueles 613 mandamentos, anulava-se tudo aquilo que ela tinha feito de bom, e ela precisava receber uma vez mais, ter lá o sumo sacerdote fazendo todo esse cerimonial. Então veja que, através de Cristo, uma vez por todas, a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, ela era falha. Recebam então a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido o quê? Chamados, aqueles que foram escolhidos, aqueles que foram predestinados, aqueles que são povo eleito, povo santo, povo justificado. É você, somos nós. Então veja que obra maravilhosa Deus fez na nossa vida através de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, Deus nos confirmou como herdeiros dele. E veja que isso não aconteceu enquanto nós não confessamos o nome dele. Isto já era um plano que começou desde antes da fundação do mundo, na mente de Deus, na onisciência de Deus, mas que se confirmou no momento que nós confessamos Jesus: Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus. Então, quando nós exercemos a nossa fé confessando a Cristo como Salvador, se manifesta o plano da salvação e da justificação. Jesus era totalmente santo, amados, ele era perfeito, e ao morrer por nós, ele tomou sobre si os nossos pecados, e a santidade de Deus, de Cristo, passou a ser o que nos identifica diante de Deus.
A santidade de Cristo é o que nos identifica como filhos de Deus. É como se Deus nos visse através da ótica do sangue de Cristo, através de Cristo. Porque olha, a dívida do pecado que começou lá com Adão, ela foi completamente paga por Cristo. Por isso, quando alguém se arrepende verdadeiramente e se converte, se manifesta a remissão, ou seja, o perdão dos pecados. Você está crendo nisso? Então, em resumo, igreja, Cristo pagou a dívida. Dê um glória a Deus no seu lugar. Cristo tomou o nosso lugar, diga amém por isso. E pela fé nós fomos perdoados e reconciliados com Deus. Vire para o seu irmão, cutuca ele e fala: pela fé nós fomos reconciliados com Deus. Glória a Deus. Olha, você gostaria de aplaudir ao Senhor? Então veja que a nova aliança, ela nos fez isentos de culpa perante Deus. Você não carrega culpa alguma. Mas para nós compreendermos o sentido da justificação, nós podemos analisar da seguinte forma: imagina uma pessoa que cometia um crime, e de repente ela era justificada, ela se tornava justa ao ser declarada inocente pelo juiz. Assim que ele cresce em Jesus Cristo pela fé, era automaticamente declarada sem culpa, inocente diante de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu comigo e com você. Isto não é algo que nós recebemos por merecimento. Isto não é algo que nós recebemos porque nós fizemos algo em troca. Não. Isto é graça genuína, ou seja, favor imerecido. Foi isso que aconteceu conosco. E a nós fomos alcançados por esta salvação e pelos seus benefícios. Mas veja o que diz em Romanos 8:1, fala justamente a respeito de nós sermos isentos, totalmente, perdoados de toda condenação. Paulo diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão jejuando, para os que estão orando no monte, para aqueles que se autopunem, penitenciam, não, para aqueles que pagam preço, não, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Será que ninguém entende isso? Será que ninguém entende isso? Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a obras da carne, sacrifícios novamente, abluções, batismos, jejuns, não, mediante a fé, temos o que? Paz com Deus, por meio de nosso Senhor, só através de Cristo, mas é pela fé, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de quem, vamos lá no próximo versículo 2, obtivemos igualmente acesso pela fé. Você tem acesso a esses benefícios pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então veja, igreja, desde o pecado de Adão, a humanidade passou a viver
em um monte, em morte, espiritual. As pessoas, antes de conhecer e ter acesso a estas verdades, elas precisavam pagar o preço, cumprir mandamentos que eram penosos. Como eu falei no começo, no início, simplesmente apontavam para a incapacidade humana e para a necessidade de um Salvador. Então era dessa forma que todos viviam, morte espiritual, separados de Deus e na condição de pecador, porque estava condenado. Veja que a lei mosaica, dada por meio de Moisés, ela mostrava ao povo o que era pecado e exigia sacrifícios todos os anos. Mas então veio Jesus Cristo, glórias a Deus por isso, e ao derramar o seu sangue na cruz como propiciação, ele definitivamente, ele pagou de uma só vez, de uma vez por todas, a dívida do pecado que estava contra nós, que era contra nós. Por isso, todo aquele que crê é espiritualmente justificado, é espiritualmente reconciliado com Deus e recebe a promessa da vida eterna. Você está compreendendo o poder da justificação na vida do cristão? Outro ponto importante é que a justificação, ela não nos isenta de vivermos dentro do padrão divino. Ou seja, o fato de saber que eu sou justo, o fato de saber que eu sou salvo, o fato de saber que eu fui santificado por Cristo, a obra está completa, isto não me faz uma pessoa desleixada, uma pessoa que vive de qualquer forma, uma pessoa que vive no pecado, não, de forma alguma. O fato de reconhecer a obra de Cristo na minha vida, confirma que eu sou de Deus, e que por ser de Deus, eu tenho um modo viventes e operante, que me assemelha ao meu Criador. Você está compreendendo? Veja o que Romanos 6,15 diz. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Paulo responde, de modo nenhum. Próximo. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora, no passado, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, a graça de Deus. E uma vez libertados do pecado, graças a Deus por isso, diga, eu fui liberto do pecado, fostes feitos o quê? Servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, isto é o que acontecia no passado, assim oferecei agora que você confessou a Cristo, tem olhos iluminados, o Espírito Santo já fez uma mudança no seu coração, agora oferecei os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. Você está compreendendo? No versículo 20 diz, porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes?
somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, diga: o pecado não tem mais domínio sobre mim. Transformai-vos em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, para a vida eterna. Tem mais? Acabou aí. Então veja, igreja, que nós lemos nesse último versículo, Paulo explica que toda pessoa, ela serve a alguém. Quando ela serve ao pecado, ela produz morte na vida dela. Mas quando ela serve a Deus em obediência, ela é conduzida à justiça, ela é conduzida a uma vida de santificação, uma vida de santidade. Por isso, quem recebe a graça decide abandonar de uma vez por todas a velha vida, o velho homem, a velha natureza, e decide viver para Cristo, agradando a Cristo, como eu falei anteriormente, como confirmação da obra redentora que o Senhor fez na sua vida. Veja que Paulo continua falando aos Gálatas, versículo 5,16: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então veja que isto é o testemunho de arrependimento, é a vontade divina e a vontade humana caminhando na mesma direção pela obra, pela intervenção do Espírito Santo na nossa vida. É o Espírito que convence o nosso coração de nos desviarmos daquele caminho que é caminho de morte, que é caminho de transgressão, que é caminho de pecado, é caminho que nos afasta, sabe, do relacionamento com o Pai, caminho muitas vezes que chega a esfriar, a arrefecer o espírito. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos conduzidos a refletir a imagem e a semelhança do nosso Criador. No versículo 19 diz: ora, as obras da carne, elas são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, olha quanta coisa, porfias, ciúmes, iras, antes, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, por isso, igreja, precisamos crescer todos os dias na nossa vida diária, na nossa comunhão diária com Deus. Antigamente, no passado, vivíamos na ignorância, sem entender plenamente a vontade de Deus para a nossa vida. Mas agora que conhecemos a obra da cruz, nós somos chamados a viver de maneira diferente. Paulo, ele ensina que devemos dar frutos de santificação. O que são frutos de santificação? São atitudes que mostram a transformação que Deus fez na nossa vida. E esse fruto, ele é resultado de uma semente incorruptível que está dentro de nós.
que é plantada por Deus através da sua palavra nos nossos corações. Veja o que João diz na sua primeira carta, versículo 9, capítulo 3, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus. Quantos aqui são? Faz assim, é com você, é conosco, presta atenção. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. É claro que, enquanto estivermos neste corpo, nós somos falhos. Nós podemos tropeçar às vezes, não que a gente queira. O cristão não vai buscar o pecado, mas às vezes, diante das circunstâncias, ele pode tropeçar. Mas ele não vive na prática do pecado. Por quê? Pois o que permanece nele é a divina semente. Diga: na minha vida está a divina semente. Ele diz: ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Você está compreendendo que por nós sermos nascidos de Deus, não podemos andar na prática do pecado? Então esta divina semente, ela precisa germinar na nossa vida, ela precisa crescer, ela precisa se multiplicar em quantidade, em qualidade, que resultam na atuação do Espírito Santo em nós. A pessoa que roubava não rouba mais, fornicava não fornica mais, murmurava não murmura mais, falava mal, criava contendas, não faz mais nada disso, porque a semente que permanece nela é divina, é o Espírito Santo. Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é. Então veja que nós temos uma divina semente, e ela produz fruto, e o fruto é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Oh glória! Principalmente para aqueles que têm muita testosterona, né? Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então veja que contra essas coisas não há lei, porque o que é produzido em nós pelo Espírito Santo dentro do sistema da graça divina jamais poderia ser condenado, muito menos pela lei. Veja que no versículo 24 diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O fruto do Espírito, igreja, ele traz descanso para o corpo e para a alma, porque nasce de uma vida reconciliada com Deus. Quando a pessoa deixa para trás a ignorância espiritual e passa a viver consciente do seu chamado, ela experimenta paz interior. E veja que isto é o oposto do que o pecado produz na vida da pessoa. Porque o pecado, ele gera inquietação, ele gera culpa, ele gera perturbação, ele gera situações que fazem com que o cristão não encontre paz. Mas quando você olha para um crente, quando você olha para um cristão, e você vê aquele cristão sereno, significa que ele tem o fruto do Espírito, significa que ele tem essa semente
sabe, incorruptível dentro dele, que ele vive no Espírito, não dá lugar à carne. E olha que interessante, Martinho Lutero, ele expressou essa verdade dizendo: as boas obras não tornam bom o homem não se torna bom por causa das boas obras, mas o homem bom, ele sim pratica boas obras. Ou seja, não são as obras que mudam o coração, é o coração transformado por Deus que passa a produzir boas obras. Mateus 12:33 diz: ora, ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, amados, nós somos árvores boas, diga sim, amém. Nós produzimos bons frutos, nós daremos sempre bom testemunho através das nossas atitudes, porque nós fomos transformados, porque nós somos filhos de Deus, e filho de Deus precisa produzir bons frutos. Passamos agora então para a segunda parte e entramos no final da nossa mensagem. Veja que a nossa posição em Cristo nos assegura dois grandes benefícios. O primeiro é que nós fomos libertos do pecado e percebemos também o perdão pleno de Deus na nossa vida. Algumas características que eu quero citar para você, que são geradas pela fé na obra da justificação. Primeiro ponto, nós temos força para vencer as tentações. Então diga, através da justificação, Deus me dá força para vencer toda a tentação. Veja que as tentações, elas podem vir por diversos caminhos: desejos da carne, pressões externas, pensamentos, sabe, de desistência, dúvidas sobre Deus. Mas seja qual for a origem da tentação, nós não estamos sozinhos. Diga, eu não estou sozinho. 1 Coríntios 10:13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus, ele é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá o quê? Livramento, de sorte que a possais suportar. Então não tem como dar desculpas. Ah, sabe, bispo, eu escorreguei naquela casca de banana, como o nosso apóstolo fala, eu estava lá distraído, sabe, estava no trabalho e de repente uma pessoa chegou para mim e perguntou, queria o meu telefone, sabe, é uma colega de trabalho, e aí eu fui e dei o telefone para ela, sem querer ela foi e me ligou, e de repente eu fui tomar banho, a minha esposa pegou meu celular e quando viu, sabe, aquela mensagem escabrosa, mas bispo, eu não sei por que aconteceu isso. Amados, Deus nos deu olhos iluminados. Deus, ele nos deu o escape, e o escape está na palavra, e quando eu não me aproprio desta palavra, eu estou flertando com o pecado, e a probabilidade de você tropeçar, de você cair é muito grande, e dependendo do erro, dependendo daquilo que aconteça, pode ser algo que não tenha volta. Mas veja, graças a Deus, diga graças a Deus, que Deus não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Hebreus 4,14 diz: tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como
grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Diga, minha confissão está alinhada com a palavra. Versículo 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos o quê? Cajadada? Não, misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então diga com os seus lábios, pelo Espírito que habita dentro de mim, eu resistirei, eu não cederei ao erro, ao pecado. Segundo ponto que a justiça nos dá, é que ela nos dá segurança no amor de Deus. Diga, eu estou seguro em Deus. Veja o que diz em Salmos 89, 28, diz, conservar-lhe-ei para sempre a minha graça. Diga amém por isto. O salmista Davi está dizendo que Deus conservará para sempre a sua graça, firme com ele a minha aliança. Amados, a aliança que Deus fez com você é eterna. Romanos 8,38 diz, porque eu estou bem certo, diga eu também, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, próximo, temos mais? Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos no amor de Deus, que está onde? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, igreja, aplauda o Senhor. Esta é a segurança que nós precisamos ter no amor de Deus. Deus, Ele nos ama, não como o homem ama. O homem hoje ama e amanhã odeia. O amor do homem oscila, mas Deus não. Ele nos ama com amor eterno, mas Ele também é justiça, e Ele nos corrige, mas Ele nos corrige porque nos ama, amados. Muitas vezes, quando nós erramos, somos nós mesmos que sofremos as consequências dos nossos erros. Mas ser corrigido por Deus não significa ser rejeitado pelo Pai. Significa que Deus está cuidando de nós como um pai ensina e cuida do seu filho para que ele cresça e fique no caminho certo. Então diga, eu estou seguro em Deus. Eu reconheço o seu amor na minha vida. Terceiro ponto e penúltimo, temos autoridade espiritual. Diga amém por isto. Atos 1:8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. 2 de Coríntios 10:3 diz, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas sim são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, igreja, por todas essas certezas, pelo respaldo espiritual que nós recebemos do Pai, nós podemos enfrentar a vida com uma postura vitoriosa, porque temos autoridade espiritual dada por Deus. E o último ponto que a justificação nos concede
é de nós termos coragem para enfrentarmos toda e qualquer adversidade. Todos nós enfrentamos situações difíceis todos os dias, mas quando nós entendemos que quem nós somos em Cristo, quando nós compreendemos o amor de Deus e o que Ele tem feito por nós e a autoridade espiritual que nós recebemos, nós aprendemos a permanecer firmes, inabaláveis na fé. Veja o que diz em 2 Coríntios 1:3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e o Deus de toda a consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Quantas vezes nós vivenciamos experiências que aparentemente foram ruins, foram difíceis de serem suportadas, mas nós passamos por isso para sermos conforto e consolo para outros. Às vezes um problema financeiro, uma doença, uma crise dentro da família, e aquilo serviu como base, como experiência, como maturidade para que você possa ensinar, possa compartilhar e gerar, sabe, consolo e conforto àqueles que precisam. Mas se você entende a profundidade da obra de Cristo e vive como justo, nada neste mundo pode abalar a sua confiança. E nós terminamos com Romanos 8:28 em diante, diz assim: sabemos que todas as coisas, diga todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Só um parênteses, volta lá nesse versículo. Esse versículo, ele não está dizendo que tudo aquilo que vai acontecer na sua vida será bom, no sentido de não gerar às vezes um sofrimento. Mas o que ele está dizendo é que, independente da situação, independente da circunstância, tudo está cooperando para aquilo que Deus quer te dar lá na frente, e que a vontade dele é que é boa, agradável e perfeita para a sua vida. É isso que ele está dizendo, e nós temos que nos apegar a esta verdade, porque neste momento nós estamos falando de termos coragem para enfrentar adversidades, e diariamente temos enfrentado lá fora grandes adversidades, mas temos que enfrentar com esta consciência, com esta certeza, de que todas as coisas, boas ou ruins, estão cooperando para aquilo que Deus tem, o propósito que o Senhor colocou na nossa vida. E no próximo versículo ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, diga amém, sou eu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, de Cristo, a fim de que ele, Cristo, seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Próximo versículo: e aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou. Olha a justificação aí. E aos que justificou, a este também glorificou. Próximo versículo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas não termina por aí não. No versículo 37 ele diz, você pode ler comigo: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores.
Você creu nisso? Você recebeu esta palavra? Você crê que a justificação te fez um vitorioso em Cristo? Então celebre a sua vitória. Que assim seja. Essa é a vontade do Pai para a nossa vida. Vamos ficar de pé. Senhor Jesus Cristo, oh Deus amado e bendito, obrigado por esta certeza, obrigado por esta palavra maravilhosa, que gera paz, segurança aos nossos corações, que nos coloca verdadeiramente posicionados, como filhos, herdeiros, amados, escolhidos por Deus. Glória a Deus. Que esta palavra, Senhor, ela acompanhe as nossas vidas todos os dias. Amém, Jesus. Que possamos frutificar, Senhor, aonde o Senhor nos colocar. Amém, Jesus. Seja no trabalho, seja no nosso lar, na escola, ó Deus, no percurso, no caminho, na faculdade, na academia, em qualquer lugar, Senhor, que estejamos, que sejamos exemplo, que sejamos testemunha da obra poderosa que a justificação pela graça manifestou em nossas vidas. É o que nós declaramos em nome de Jesus.